Olá, eu sou Betina Pinto e é uma alegria estar com você nesse programa A Mensagem por Elas, que começa agora. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito especial. Nós vamos falar sobre escolhas, mas antes eu queria dar um presente para você. Um presente muito especial que foi feito com muito carinho. Olha só, esse manual, esse guia de estudos bíblicos, que foi feito com muito carinho pela equipe da TV Novo Tempo, para que você pudesse ter acesso ao conhecimento bíblico, a informações que eu tenho certeza vão impactar a sua vida. Você vai entender, por exemplo, a origem do pecado, do mal, nesse material, a cura do pecado. Com muito carinho feito para você e vai chegar na sua casa. É claro, se você assim o quiser. Então, olha só, é muito fácil. Basta você abrir o seu celular, a câmera do celular, apontar para o QR Code que está aqui do ladinho e a gente vai mandar para você de presente em casa esse guia de estudos bíblicos que eu tenho certeza vai te ajudar agora, nesse momento que você está vivendo. Vai lá, rapidão, abre o celular, aponta aqui que o material chega para você. A gente vai para o intervalo rapidinho e já eu volto para a gente conversar sobre escolhas. Até já! O programa Mensagem está de volta. Que a paz do Senhor invada a sua casa. É uma alegria estarmos juntos neste momento, separando aí alguns minutinhos, um tempinho, para que possamos refletir sobre a palavra de Deus, sobre o que o céu nos ensina e nos orienta. E é sempre tão bom estarmos juntos para pensar, para refletir, para analisar a palavra. Sabe, eu gosto de dizer e gosto de pensar muito sobre isso, que a palavra de Deus ela tem que ser atualizada para mim e para você. Sabe o que isso significa? Significa que cada vez que você for abrir a Bíblia, for orar, for ler o que está escrito na palavra do Senhor, precisa fazer sentido na sua vida. E é impressionante que isso sempre acontece. A gente pode ler e reler várias vezes o mesmo texto, mas ele sempre traz para a gente uma informação nova. É a palavra de Deus sendo atualizada, nos ajudando a viver neste mundo enquanto o Senhor não volta e nos busca para toda a eternidade. É a palavra de Deus nos ajudando a entender algumas questões que acontecem no dia a dia, a nos olhar como filhos de Deus, como merecedores do céu, porque uma vez o Senhor assim o fez. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você, para que possamos ter a garantia da eternidade. E quando a gente abre a Bíblia, a gente tem ali palavras divinas, orientações sobre os mais variados assuntos, sobre relacionamentos, sobre família, sobre trabalho, sobre finanças e também sobre escolhas. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A gente vai falar sobre escolhas. Você já parou para pensar quantas escolhas você faz por dia? A gente não pensa muito, a gente só vai escolhendo, né? E vai vivendo. Mas a gente não para refletir nas pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia. Sabe, foi feita uma pesquisa por uma universidade americana e chegou à conclusão que uma pessoa adulta faz, em média, 35 mil pequenas escolhas por dia. Já pensou? 35 mil pequenas escolhas. Desde a hora em que levanta até a hora em que vai se deitar. A gente está fazendo escolhas, decidindo o que a gente quer e o que a gente não quer. E até quando a gente escolhe, ou melhor, quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo também. E hoje eu quero compartilhar com você a história de uma mulher que fez uma escolha e mudou a vida dela. Por isso eu vou te convidar para ir para a Bíblia. Eu gosto de ter a Bíblia na mão, para a gente poder folhear, para a gente poder ler e conversar sobre as histórias e os ensinamentos que a palavra nos traz, sobre a mensagem que a palavra nos traz. Então eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos lá? Livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. E nós vamos ler juntos um trechinho de uma história que está aqui. Mas antes da gente fazer a leitura, eu gosto de pedir a presença do Espírito Santo mais uma vez, para que ele possa iluminar a nossa mente e possamos entender a palavra. Vamos juntos orar?
Senhor Deus Pai querido, muito obrigada, porque o Senhor permite que estejamos nesse momento juntos, unidos pela tecnologia, para podermos então analisar a sua palavra. Que ela possa fazer sentido para mim e para quem está acompanhando a TV Novo Tempo neste momento. Em nome de Jesus, amém. Livro de Lucas, capítulo 8, vamos ao verso 43. Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Verso 44. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Nós estamos lendo Lucas capítulo 8, os versos 43 e os versos 44. Para a gente seguir, eu queria que a gente pudesse entender aqui o contexto, o que estava acontecendo com aquela mulher, o que estava acontecendo com Jesus, para a gente então tirar lições atualizadas para o nosso dia. Olha aqui para mim, um minutinho só e vamos pensar juntos. A Bíblia nos disse que a mulher sofria de uma hemorragia, de uma doença fazia mais de 12 anos e que nenhum médico, nada, curou esta mulher. Então, ela ouviu falar que Jesus estava passando por onde ela vivia e ela decidiu, ela escolheu ir ao encontro de Jesus. Agora pensa comigo, 12 anos doente, 12 anos morando numa região, morando numa comunidade e sofrendo de uma doença, nesse caso de uma hemorragia. Imagina comigo as pessoas que viviam próximas a essa mulher, a comunidade na qual ela estava inserida. Eu tenho certeza que todo mundo a conhecia e sabia do mal que afligia essa mulher. Imagina comigo as vizinhas, né? Os vizinhos, as pessoas próximas. No começo, quando ela começou a ficar debilitada, quantas pessoas devem ter ido até ela, até a casa dela, para ajudá-la, para dar orientações, né? Para de repente providenciar algo que ela não estava conseguindo fazer. Imagina que com o passar do tempo, essa mulher não se curava e as pessoas começaram a pensar, mas o que acontece? A gente já ajudou, já receitou vários chazinhos, já receitou vários médicos, vários enfermeiros, várias pessoas para ela poder consultar e ela já foi em todos os lugares. E você viu comigo que a Bíblia disse que ela gastou tudo que ela tinha de recursos financeiros e nada resolvia. Agora imagina comigo quão debilitada e frágil essa mulher deveria estar. 12 anos sofrendo da mesma doença. Eu não sei como você está e há quanto tempo você sofre e sente preocupações e inquietações por causa de um motivo específico que tem te tirado o sono, tem te adoecido, tem te atormentado. Essa mulher da Bíblia, durante 12 anos, ela sofreu do mesmo problema. Acatou todas as receitas, todas as dicas, todas as orientações para receber a cura. E nada resolveu. Então, ela ouviu falar de alguém que estava curando. E nesse momento, esta mulher reúne toda a força, toda a energia que ela ainda tinha, ou um pouquinho de energia que ela ainda tinha, e toma uma decisão e faz uma escolha, ir ao encontro de Jesus, para que pudesse ser curada. E o mais curioso é que a Bíblia não fala pra gente que ela queria uma audiência com Cristo, que ela queria uma reunião para poder conversar, bater papo, contar todas as mazelas da vida dela, todas as dores, as dificuldades. Não! Ela não queria isso. Ela queria apenas tocar. A fé desta mulher a levou a acreditar que se ela apenas tocasse na pontinha da roupa de Cristo, ela seria curada. E sabe, foi exatamente isso que ela fez. Ela tocou na roupa de Cristo e imediatamente ela foi curada. E você pode ler a sequência do texto no livro de Lucas e vai ver aí o desenrolar dessa história. E a gente vai tirar 3 poderosas lições para que essa mensagem seja atualizada para os nossos dias, possa fazer sentido para a minha e para a sua vida, possa fazer a diferença e você possa então escolher se aproximar de Jesus para que a sua vida também seja transformada e para que você também seja curado ou curada, assim como foi essa mulher. Vamos ver então qual é a primeira lição? A primeira lição que o texto nos traz. Jesus conhece a história.
Ele conhece a sua história. Assim como ele conhecia a história daquela mulher, Jesus conhece a sua história. Jesus sabe o que está te afligindo, o que está te preocupando. Jesus sabe quando as contas vão vencer na sua casa. Jesus sabe por que você não dormiu ou dormiu essa noite. Jesus conhece a sua história. E sabe, tem uma escritora norte-americana que a gente gosta muito e que a gente acredita que ela foi inspirada por Deus, Ellen White, e ela escreveu os livros mais lindos. E num desses livros, na Ciência do Bom Viver, ela diz assim, que Jesus seguia aquela mulher no meio da multidão com os olhos, porque Jesus a conhecia. E ele tentava se aproximar dela para permitir que ela praticasse a fé. E aí a gente fica pensando, Jesus me conhece e Jesus te conhece. E Jesus também sabe quando a multidão de pessoas, de crenças, de hábitos, de vícios, de situações que envolvem a nossa vida, nos afasta de Jesus. Quando a multidão nos afasta de Jesus. E sabe, Jesus faz o exercício de ir ao nosso encontro. Jesus força, Jesus vai, Jesus permite que a gente tome uma decisão, que a gente escolha por Ele. E foi exatamente isso que ele fez no meio daquela multidão. Ele caminhava em direção para que aquela mulher pudesse se aproximar dele. E então ela toca na veste dele e ela se sente curada. E a primeira lição que a gente tira dessa história, o primeiro ensinamento, Jesus conhece você. Conhece você profundamente. Ele te criou. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa e Ele providencia nem sempre o que a gente quer, mas sempre o que a gente precisa. Lembre-se disso, lembre-se disso. Jesus conhece você e providencia sempre o que você precisa. E aí, a gente vai para a segunda lição, para o segundo ensinamento que a Bíblia nos traz com a história dessa mulher que sofria há 12 anos de um mal que não curava, que nada curava. A primeira lição, Jesus conhece você. A segunda lição, Jesus nos dá a oportunidade de testemunhar. E aí eu quero convidar você para ir comigo no verso 45, livro de Lucas, capítulo 8, verso 45, diz assim, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? E aí no verso 46, contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Imagina aqui comigo, todo mundo apertando Jesus, né? Naquela quantidade de pessoas, porque sempre quando Jesus passava por algum lugar, ele levava uma multidão com ele, multidão de curiosos, multidão de seguidores, multidão de pessoas que buscavam algo, assim como essa mulher. E aí ele sente naquele mundaréu, naquele mundo, naquela quantidade de pessoas, ele sente a mulher tocando nele. E ele fala, para tudo, porque alguém me tocou. E aí Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, como assim? Como assim, Senhor? Tem muita gente aqui lhe tocando, tá um empurra danado, e o Senhor ainda acha que alguém lhe tocou em especial? E ele fala, sim, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E daí, naquele momento, todo mundo se afasta. E aquela mulher que queria sair de fininho, porque ela queria apenas tocar Jesus e ser restaurada. Ela estava saindo de fininho, ela não queria falar com ninguém. Imagina os olhares daquelas pessoas. E Jesus para tudo e faz todos os olhares se voltarem para ela. E os olhos de Cristo cruzam-se com os olhos daquela mulher. E naquele instante, ela sente que ela não pode sair daquele lugar sem testemunhar. Jesus nos dá a oportunidade de testemunhar. Mas não foi à toa. Ele não deu aquela oportunidade, não criou aquela condição para aquela mulher, para que ela pudesse dizer, olha como ele é maravilhoso, enquanto isso é muito importante, a gente entender esse contexto. Mas ele criou aquela condição para que a mulher pudesse falar para aquelas pessoas que estavam ali, como Jesus fez a diferença na vida dela. Imagina comigo, quem sabe naquela multidão de pessoas, quantas haviam acompanhado a trajetória daquela pobre mulher? Imagina quantos haveriam dado receitinhas, dicas, orientações para aquela mulher. Imagina quantos haviam falado
mal e julgado aquela mulher porque ela não curava, nada melhorava. E aí, naquele instante, aquelas pessoas que estavam ali puderam testemunhar que só Jesus cura, que só Jesus salva. Sabe, para a gente poder testemunhar do que Jesus faz na nossa vida, é preciso que vivamos experiências com Cristo. É preciso que abramos espaço, que a gente permita que Ele faça parte da nossa vida, para que possamos experimentar a companhia e o poder de Cristo. E sabe, e quando a gente faz isso, e quando a gente permite que Jesus viva com a gente, providenciando o que a gente precisa, curando, restaurando, é impossível ficar calado. É impossível ficar calada e não compartilhar e não transbordar as bênçãos que vêm do Senhor. Foi exatamente isso que aquela mulher fez. Foi exatamente isso que aquela mulher fez naquele instante. E é isso que Jesus pede para mim e para você. Uma vez conversando com um amigo, ele me disse assim: Betina, Jesus não precisa de advogados que o defendam. Ele precisa de testemunha que contem as experiências que vivem com Jesus. Mas, para você contar, você precisa viver. Quando foi a última experiência que você viveu com Jesus? Quando foi a última história que você pôde contar, uma história real do que você viveu para outras pessoas? Nessa história na qual Jesus estava presente, fazendo a diferença para você. Quando foi a última vez que você criou oportunidades, condições para testemunhar? Sabe, se você está aí parada pensando, puxa, eu acho que faz muito tempo que eu não testemunho, que eu não conto das bênçãos, dos milagres ou da providência de Deus na minha vida, talvez esteja na hora de você decidir, de você escolher viver uma vida mais perto de Jesus. Porque quando nós estamos mais perto de Jesus, nós temos mais histórias para contar. Veja essa mulher, imagine comigo, ao sair daquele contexto, daquela multidão, daquela quantidade de gente, aonde ela foi restaurada, aonde ela foi curada, imagine como foi a vida dela dali por diante. Imagine como ela pôde ter testemunhado, contado, compartilhado o que Jesus fez na vida dela. E pôde ter reconhecido que Jesus é o único que restaura, que cura e que salva. E aí a gente vai para a terceira lição que a mensagem traz para a gente hoje. A primeira lição, você lembra bem? Jesus conhece você, conhece a sua história. A segunda lição, que a Bíblia nos traz hoje, Jesus nos dá a oportunidade de testemunhar. Jesus cria condições, Jesus providencia para que a gente possa testemunhar. E aí vamos então para a nossa terceira lição de hoje. Jesus sabe a diferença entre um encontro casual e um encontro de fé, um encontro de poder. Jesus sabe perfeitamente a diferença quando você faz uma oração obrigado, sabe a oração por fazer, da boca para fora? E quando você faz uma oração onde você derrama o seu coração aos pés do Salvador, onde você abre a sua intimidade para aquele que te criou e te conhece e sabe do que você precisa. E aí a gente começa a pensar como tem sido os nossos encontros com Jesus. Tem sido encontros casuais, rápidos, corriqueiros? Ou nós temos tido encontros de poder, encontros de fé, onde saímos transformados, porque o poder do Santo Espírito nos invade, nos preenche. Como têm sido os seus encontros com Jesus? Eu lembro que quando eu conheci a mensagem, quando eu conheci a Bíblia, quando eu conheci Jesus, eu falei para um amigo meu muito querido, que estava me dando estudos bíblicos, eu disse assim, olha, eu quero ser a melhor cristã, eu quero fazer tudo direitinho. Eu quero ser a melhor adventista, a melhor cristã. Me fala quantas orações por dia a gente tem que fazer, porque eu quero fazer tudo certinho. Não é assim que a gente pensa? Eu quero fazer tudo certinho. E aí, esse grande amigo muito sábio me olhou e disse assim, Betina, inocente devia estar pensando, né? Betina,
a gente precisa fazer uma única oração por dia. Eu confesso para você que eu fiquei meio decepcionada. Como assim só uma oração? Né? A gente ouve, orou nessa hora, orou naquela hora, orou nesse instante, orou naquele outro. Como assim fazer uma única oração? E aí ele me olhou com um semblante bem sereno e me disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, Betina, a gente começa a orar quando a gente acorda. E aí a gente passa o dia orando, conversando com Deus, conversando com Jesus, conectados, sintonizados com o alto. E quando a gente vai dormir, a gente encerra a oração. A gente faz uma única oração por dia, que começa de manhã e termina à noite. A gente precisa ter uma vida de oração. E ter uma vida de oração não significa que nós vamos passar o dia inteiro ajoelhados. É bem verdade que em algum momento a gente vai ajoelhar para conversar, né, para estar mais perto, para a gente poder reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Mas nós vamos passar o dia conectados com o Senhor. Nós vamos passar o dia conectados com Jesus, para que Ele possa nos preencher, para que Ele possa nos acalmar, para que Ele possa trazer as informações que nos faltam, para tomarmos as decisões adequadas, para fazermos as escolhas certas. E aí a gente começa a pensar, né? Como é a nossa vida de oração? Como são os momentos que eu tenho dedicado para Jesus? Como são os momentos que eu tenho permitido estar na presença do meu Criador, do meu Salvador, para permitir que o poder dele me preencha. E eu saia, então, testemunhando, compartilhando, transbordando o poder dele da minha vida para a vida de outras pessoas. Sabe, tem uma frase que eu falo muito, que eu gosto muito. Quem conversa com Deus, fala diferente com as pessoas. Quem conversa com Deus, quem passa tempo com Deus, tem um comportamento diferente, fala diferente com as pessoas. E quem está por perto percebe. A gente sabe, pela forma de falar, pela forma de agir, pelo conteúdo da conversa, pelo olhar, pela alegria de viver, pela esperança que possuem. Quem fala com Deus, quem conversa com Deus, fala diferente com as pessoas. E eu queria que você saísse hoje deste programa, desse momento que nós estamos juntos aqui. Eu não sei como foi sua semana. Eu não sei quais foram as lutas que você enfrentou, quais foram as dificuldades, eu não sei o que você tem pela frente. Eu não sei se você sofre desse mal, desse problema há 12 anos, como a mulher que nós lemos na história bíblica. Eu não sei o que está te afligindo, mas eu sei quem pode te restaurar. Eu sei quem pode te trazer paz. Eu sei quem pode te dar uma vida nova e quem está te esperando, quem está de braços abertos, pronto, enfrentando as multidões de pessoas, de crenças, de hábitos, para poder chegar mais perto de você. Eu sei que aquele que te criou e te conhece profundamente faz tudo o que for possível para chegar, e o impossível também, para chegar perto de você e providenciar exatamente o que você precisa, porque Ele te conhece. Ele quer te dar oportunidade para você viver uma vida com Ele, para testemunhar do amor e do poder dEle. Ele sabe quando nós temos encontros casuais e encontros de poder, e hoje Ele quer te dar a oportunidade de ter encontros de poder, para sair transformado, para sair transformada, para compartilhar a mensagem, para levar a boa nova de esperança do Evangelho para muitas outras famílias, para muitas outras pessoas que talvez sofram do mesmo mal que te aflige, ou talvez uma outra dificuldade, mas a cura que chega para você hoje, por meio da mensagem bíblica, por meio da presença de Jesus na sua vida, a cura pode transbordar para outras vidas. Se você permitir, se você abrir espaço, se você dedicar mais tempo para estar na presença do Salvador, daquele que restaura, daquele que cura, eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Pode ser que os problemas continuem, porque Jesus falou para a gente, neste mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é essa vitória que Jesus quer te entregar hoje. Ele quer que você se aproprie, se apodere desta vitória que Ele quer te entregar por meio da presença dEle na tua vida, por meio da presença dEle nas suas experiências. Ele quer ter tempo com você, conversar contigo, te trazer paz. Talvez é isso que esteja faltando. Paz dentro de casa, no seu trabalho, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Jesus pode trazer paz. Ele pode restaurar a sua vida e os seus relacionamentos. Sabe, pode parecer complicado, mas é muito simples. É muito simples. Basta você aceitar. Basta você querer e aceitar Jesus como seu Salvador e a presença dEle na sua vida. E Ele vai te restaurar, vai te transformar. E aí você vai transbordar esse poder na vida de outras pessoas. Porque quando a gente recebe para doar. A gente recebe para transbordar o poder e o amor de Jesus. A cura chega hoje na sua casa por meio da presença de Jesus na sua vida. Basta você escolher, assim como a mulher da história bíblica que nós vimos, escolheu ir ao encontro de Jesus, testemunhar o que ela estava vivendo e ter encontros de poder com o Mestre. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor cuidou de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos desampara. Mas neste momento eu quero te agradecer, porque o Senhor nem sempre providencia o que nós queremos, mas sempre, Pai amado, tudo aquilo que nós precisamos. Obrigada porque o Senhor nos conhece profundamente para providenciar o que precisamos. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos uma vida contigo e nos dá a oportunidade de testemunhar do seu poder na nossa vida. Permita, Senhor, que possamos sempre escolher por Ti, que possamos sempre escolher estar próximos a Ti para sermos restaurados, restabelecidos, curados, salvos por Ti e pelo Teu poder. Nos ajuda, Pai querido, para que possamos estar sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela tua presença, muito obrigada porque você esteve com a gente até agora. E eu quero finalizar esse programa, finalizar essa mensagem, oferecendo para você, de novo, aquele presente tão especial. A revista, o guia de estudos, que vai trazer para você mais informações, que vai te ajudar nessa busca por Jesus, para que você possa então compreender os planos dele na sua vida e fazer a diferença. O QR Code está aqui, desse ladinho, e você pode então abrir a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code, que esse material tão especial vai chegar na sua casa de presente, para que você possa fazer escolhas por Jesus. Estar ao lado dele. Um beijo muito carinhoso e até a próxima!